Foi assim que eu comecei o meu canal. Uma madrugada boladona, em que eu já não conseguia mais dormir, porque tinha bebê gritando no meu ouvido, e aí quando eles dormiram, eu não queria mais dormir. Aí eu fui jogar, eu falei, quer saber, eu vou gravar, e aí dei as caras e consegui gravar. Na verdade, eu ficava sempre aquele, daí eu vou ter que aprender YouTube, vou ter que aprender isso, vou ter que aprender aquilo, aí tem algoritmo, tem não sei o que e tal. Aí eu peguei e fui ajudar uma amiga minha, aí ela foi, ela tem canal, ela tem podcast, e daí ela pegou e foi, me chamou, né, pra casa dela, pra ela me mostrar o que eu deveria fazer pra ir ajudar ela, né? Falou, é assim que se faz, assim que posta. Aí ela me mostrou lá, é tão simples de fazer, e eu me enrolando, né? Aí, ó lá, meu esquema novo, que eu comprei no final do episódio passado. Gastei uma grana absurda nele. Eu acho que comprar mais não tem. Tá bem apertado ali, né? Mas a grana ainda não tô podendo não. 75, aí compra aquele vertical, né? Aquele móvel vertical lá pra colocar. Mais um, né? Porque eu não... Já tenho um que já tá dividido ali, né? Então melhor comprar mais um. Vou comprando aos poucos, né? Daí eu compro o móvel, daqui a pouco eu compro mais pra me lembrar também, né? Ó, tá cheio de coisa esquisita ali. Ó, ainda não precisa, não vou ficar enchendo de coisa também porque não tem espaço. Então vou deixar aí. A preguiça é grande pra colocar tudo lá dentro, né? Então deixa aí mesmo, empilhado. E sobre o que eu tava falando do canal, a Yananá, veja lá, a tia pode, eu que edito todos os cortes, já editei também alguns vídeos inteiros, o vídeo do Tagliaferro, por exemplo, eu que editei, que ela entrevistou o Tagliaferro, que ele tá na Itália, mas ele, pelo vídeo chamado, a gente conseguiu conversar com ele, com uma edição, justamente o microfone dela tava meio ruim, mas daí pelo áudio dele eu consegui captar bastante porque tava no Viva Voz. Então eu peguei os dois vídeos, o que ele mandou por Drive e o vídeo dela, aí fui picotando os dois e peguei o áudio dele que tava no Viva Voz, o computador tava com som alto, e com o vídeo, daí quando ela falava, né, ela falou um pouquinho, porque ele conta muita coisa, né, e daí tem perguntas jurídicas que os dois, o Tito Barrichello e a Tati são um é delegado, os dois são delegados, né, mas um é vereador de Curitiba, ela é vereadora de Curitiba e ele estadual, e vai sair para federal, deputado federal, e dela sobe para meio que ocupar o cargo dele, que seria deputado estadual, né? Pegar a vaga dele do partido. Daí, claro, com a premissa de que os dois ganhem a eleição, né? Mas o que tudo indica, vão ganhar. E aí ela, hoje em dia, trabalha para eles. Então ela fez esse podcast com eles, mais pela proximidade e também pelo know-how deles, né? Delegados, já tem assim uma vasta experiência e conhecimento na área, vários estudos, certamente fizeram várias outras especializações, né? Para fazer as perguntas certas. E nossa, esclareceu bastante coisa do que era. Eu praticamente decorei lá a entrevista, porque eu tinha que ir e voltar 2 vezes, depois eu fui lá
assisti de novo para ver se estava coerente a entrevista, estava muito boa. Aí eu ainda tive que fazer os cortes, tive que revisitar todos os segundos, milésimos de segundo possíveis para fazer os cortes bem certinho. Ela amou os cortes que eu fiz lá. Tava bem legal. Eu quero ainda... Daí vocês vão conhecer minha cara. Apesar de que meu nome, se jogar aí, vocês já vão conseguir Instagram, tudo, né? De vez em quando eu falo meu nome. Eu queria ser anônima, né? Tanto é que eu só dou oi e benção. Não peço pra compartilhar, não peço pra curtir, não peço pra nada. Mas de vez em quando eu faço uma burrada e falo: Ê, Luísa! E daí junta com o Stoyer, né? Que é o meu sobrenome de casado. E aí junta a Luísa Stoyer, joga no Instagram, vocês vão ver. Meus 3 bonitinhos lá, meu marido, toda minha família. Eu não lembro agora, eu tinha... Não, mas eu acho que tá aberto meu Instagram, assim. Porque antes eu meio noiada, né? A minha melhor amiga é advogada criminal. Inclusive, quando ela começou a faculdade, há 1000 anos atrás, a gente ia pra tribunal do júri junta. O nosso rolê, em vez de ir pro shopping, era ir pro tribunal do júri. E olha, cada história, uma história triste. A que eu mais lembro, assim, de história triste, não é nem de morte. Claro, teve, assim, umas coisas, assim, cabeluda. Mas isso é mais meio que o esperado, né? Mas teve um policial que foi atender uma queixa de abuso e coisa nada, assim, com a esposa, ou namorada, acho que era a esposa, né? Porque eles viviam junto. E aí a mulher chamou a polícia. E o homem era bandido realmente. A mulher era a mulher do bandido. Aí o cara tava atrás da porta do quarto. E ela fez meio que um sinal. Mas só que nisso o policial já estava armado, posicionado, né? Com a arma bem à frente, esticado o braço, né? E aí, no que ela fez assim, nisso ele já tinha dado um pé pra frente do quarto. E quando ele jogou a arma, assim, que ele joga o corpo inteiro, né, pro lado, ele abriu a porta, tipo, bateu a porta no cara e atirou. Então era mata-mata. Quem atirar primeiro vence. E aí o policial acabou, por todo o treinamento e tal, né, que ele tem, ele conseguiu atirar antes. Mas assim, era queima-roupa. Era assim, muito de perto. Porque a distância de um braço, a distância do braço dá praticamente encostado na cara do outro. E até acho que estragou o velório. Porque na altura, o policial fica com o braço esticado e um pouco pra cima, então dá bem na altura do rosto, eu acho. Sei que o cara morreu na hora. E aí ele ficou pendurado, né? Porque daí ele não pode ser promovido caso ele tenha algum inquérito aberto, alguma coisa aberta, um processo qualquer aberto, nesse sentido, né? Não administrativo, mas nesse sentido de procedimento. Aí, e na época não existia isso de câmera, nada. Aí o cara ficou pendurado, ficou tipo... não lembro a patente dele, mas era uma patente assim mediana, sabe? E acho que antes de ser major. E o cara ficou 8 anos trabalhando, sabendo que ele não ia ser promovido nunca, sendo que esse tipo de emprego você quer ser promovido quanto antes, né? Você tem ali o teu tempo tem alguns ali que se você não é promovido em 7 anos, você é demitido, mesmo sendo do estado. E aí ele já estava 8, 9 anos
sem promoção nenhuma, sem nada. Tipo, acabou com a carreira do cara por causa de uma bobagem dessa. Mas ele chorava, nossa. E aí, como é o tribunal do júri, é aquela demora, né? É um manicômio judiciário. Aí eu acabei nem conseguindo saber na época, não tinha assim, dá um Google, né? Eu acabei nem sabendo o que rolou do cara, mas provavelmente ele foi absolvido, né? Isso não quer dizer que ele possa ser promovido, porque tem gente que mesmo mais pelo problema que causou, nunca é promovido. Não sei. Ou ele é promovido automaticamente, porque tem tempo de serviço. Lá é assim, deu tempo de serviço, promove, ou cai fora, né? Então, creio eu que tenha dado certo dele seguir carreira normalmente. Mas é triste, porque olha, 8 anos é muita coisa. Por exemplo, 8 anos faz que eu tô casada. E claro que eu imaginava outra coisa. Financeiramente, digamos, né? Eu imaginava que vários anos depois, vários que eu digo 6, 7 anos depois que meu marido tivesse se formado em engenharia, nós estaria voando, né? Mas não é bem assim, não. Até porque eu escolhi ter filho, né? Eu quem priorizei, entendeu? E eu queria ter ele pronto, acabou, entendeu? Então, seja como for, eu poderia estar muito melhor financeiramente, mas não vale a pena. Quero ter minha família, depois eu vejo o que eu faço. Até porque eu casei, tive meu primeiro filho com 28. Então, não. Ele tem 7 agora, né? Então faça as contas aí. É tempo, hein? Acabou de fazer 7. E eu, esses dias aí, eu falei, é porque eu tenho 36. Eu fiquei 6 meses dizendo que eu tinha 36 anos. E aí eu falei, né? É porque nós veio, né? 36 anos, você tá fazendo 37 dele. Ele falou, não, tô fazendo 36. Eu falei, não, você é 6 meses mais velho que eu, então você tá fazendo 37 dele. Ele falou, não, Luísa, você tem 35. Eu acho que a depressão baixou e eu já achei que tava com 36, mas não, eu tenho 35. E eu fiquei 6 meses falando pra todo mundo que eu tinha 36. De 34 foi pra 36. Eu não sei o que deu na minha cabeça, gente, não sei. Não, pra você ter uma noção, eu tô tão maluca assim, que eu esqueci o aniversário da minha filha. No dia do aniversário da minha filha, minha mãe veio aqui de noite, e lá de Ponta Grossa, e falou, e aí? Eu falei, o quê? E a bebezinha? Eu falei, o que tem ela? E ela chegou assim de sopatão, sem avisar, sem nada. Eu falei, você tá... Por que você tá aqui? Ela falou, pois é, teu padrinho morreu. Eu falei, ai, não acredito, cara. Sério. Então, a vida inteira eu vou lembrar, no dia do aniversário da minha filha de 1 ano, aconteceu isso. Aí no aniversário de 1 ano dela, que eu já não ia fazer festa, ia deixar pra depois, depois não aconteceu, porque no final das contas ela nem vai lembrar, né? Então vou fazer depois, lá com 3, 4 anos eu faço. Aí, porque eu não sou também dessa, eu queria minha amiga, fez aniversário da Mini de 1 ano, mas foi quase um casamento, o aniversário da menina de 1 ano. Muita gente, foi baladinha pra criança, deve ter sido uma facada. Agora que ela teve o segundo filho, que ela vai ver essa mesma advogada. E quando ela tiver 2 filhos dela, agora que ela tem 2 filhos, ela vai ver o que é bom pra tosse. Não vai dar pra ficar fazendo festinha, não. Mas valeu a experiência, né? Igual o casamento. Eu fui no casamento dela, era um pouco, assim, 2 meses antes de eu casar, pouco tempo antes de eu casar. E foi assim uma festa tão bonita. Eu falei, não, eu tenho que fazer uma festa. Daí eu tomei coragem, fui lá e fiz uma festa.
E no final das contas eu não paguei quase nada. Eu paguei assim, muito menos do que eu imaginava. E foi exatamente do jeitinho que eu queria. No Facebook tá lá as fotos. Nossa, muito bonito. Que foi até pré-wedding. Nossa, ganhei tudo. Ganhei muita coisa. Minha sogra tem... ela era gerente de uma loja de tecido, né? Que vendia de tudo quanto é tipo de tecido. Tanto pra festa, né? Quanto pra cortinas, cama, mesa de banho, pra tudo. Era tecido no geral. Também 2.000 metros quadrados de loja, né? E aí ela me deu tecido, desenhou o meu vestido, mas não costurou. Que ela é costureira de mão cheia, ela é modista, né? Só que ela não costurou, deixou a encargo meu e da minha mãe, imagina. Ainda bem que minha mãe já tinha feito o vestido tanto da minha irmã mais velha, que casou por primeiro, né? E da minha irmã mais nova, que casou 4, 5 meses antes de mim. E era 5 anos mais nova, ou seja, tinha ficado pra titia já. Aí eu me encheu o saco, fui lá e casei. 7 anos noiva. Entre noivado e casamento, né? 4 anos realmente noiva. Né? Então, não façam isso com as meninas, caras. Depois me arrependi, porque na verdade eu que tava... Ele queria se formar antes, só que federal, né? Você sabe? E eu queria ter dinheiro pra festa, então ficava os dois se enrolando um ao outro, né? E eu sou assim pra vida, né? Que eu tava falando, por exemplo, moto 6 da manhã, caramba. Eu falando do canal, eu ficava anos, eu era adolescente, eu falava, não, um dia eu vou abrir um canal justamente pelo The Sims. E aí eu fiquei anos. Aí quando eu já era velha, eu tomei coragem, fui lá e fiz. Que nem a Naná. A Naná tem a idade da minha mãe. Acho que 1, 2 anos de diferença só dela. Acho que é mais nova. 1, 2 anos da minha mãe. E hoje é a pessoa que eu tenho mais proximidade dela. De amiga mesmo, mora perto da minha casa e tudo. E eu falo madrinha, mas ela não é madrinha do casamento nem nada. É madrinha como se fosse dos meus filhos, sabe? Ela é a avó que tá longe, entendeu? Porque minha mãe tá longe, então ela meio que é uma segunda avó para meus filhos e uma segunda mãe para mim, assim, sabe? E as duas se conhecem faz muitos anos, desde a juventude, que ela também era de Ponta Grossa. E não imaginava, né, que isso ia acontecer. De hoje eu ser muito mais próxima do que ela, porque meio que as duas deveriam ser mais amigas do que eu com ela, né? Eu vou arrecadar aqui. Ó, que beleza. Já começa o dia com 30 e poucos mil. Nós 40 já. Melhor que encomenda, hein? A amizade minha com a Naná foi muito coincidência. Foi pela igreja que eu tava conversando com uma outra amiga conhecida, assim, né? Videochamada. E aí a gente começou a conversar, ela começou a falar o que ela estava fazendo. Eu falei, não acredito, tal. Daí a menina tinha que sair, né? Aí eu falei, não, fica aí no vídeo, né? Nós duas falando, não, vamos conversar mais um pouco. E começou a falar, e desde então eu tô com ela assim, pro que der e vier, sabe? Foi bem legal. Quando ela registrou o nome Tia do Zap. O nome Tia do Zap é dela. Teve que pagar 1.000 e poucos reais, não sei quanto teve que pagar lá. Ela falou que gastou uma graninha boa pra tudo mesmo, acho que uns 2, 3 mil reais pra tudo, assim. Registrar podcast, registrar tudo, né? Mas a princípio ela queria entrar pra política.
Só que no ano não era para vereador, era para deputado estadual, mas é muito difícil, deputado estadual. A gente tem aí quase 400 cidades, 399 cidades no Paraná, se não me engano. Ou é 299? Meu pai, mas é muita coisa. E aí, claro que para ir em toda a cidadezinha e tal, ela ainda não era conhecida, não tinha YouTube, não tinha nada. Então ela até fez um tour aí no Paraná e tal, pegou uns amigos, ia junto com eles, que também estavam se candidatando, né? Porque ela não tinha verba nenhuma, não tinha um centavo. Porque é partido pequeno, porque ela também era pequena, ela não tinha vez, né? Era um partido pequeno numa candidatura pequena, então nem o partido que é pequeno quis dar moral pra ela. Aí, claro que não ganhou, mas assim, ela fala que ela foi tirar o extrato lá da urna, lá, aquele coisa final lá, não tinha um voto pra ela, sendo que ela votou nela e a família dela votou nela, naquela urna. Então assim, não sei o que aconteceu, né? Aí, agora ela tá ajudando o Tito, né? E a esposa. Cara, mas vai esse chiclete, hein? Tá louco. Bicada só pra garantir. Por isso que eu nem guardo as coisas, só deixo aqui assim, ó, vai que nem água. E se eu guardar eu sempre esqueço, daí eu vou lá, compro novo, daí quando eu vou guardar lá, eu vejo que já tem um monte de caixa lá, então deixa do jeito que tá. Aí, ó. Esse negocinho aqui, ó, eu acho que simula aquele outro da Fini, né? Que ela é, na verdade, bem pequenininha. E é minha preferida. Que ela é assim, toda parecendo uma nuvenzinha assim. Porque ela é como se fosse uma gelatina grudenta. Daí coloca numas bolinhas e as bolinhas grudam. Aí fica desse jeito, mais ou menos desse jeito ali. Tem de amora e amora e não sei mais o que. Preto e vermelho ali. É o melhor desses Fini aí, esse é o melhor. E tem esses outros azedinhos. Ah, eu adoro aquela azedinha também. Daí não é Fini, é outra bala. Daquelas da cobrinha, né? E também tem os redondinhos também. Uma vez eu dei esse doce azedinho pra minha mãe. E eu na época, nem pensei, nem lembrei que era azedinha, viu? Porque pra mim, eu gosto, então eu nem lembrei que era azeda. Eu tava comendo, eu ofereci pra minha mãe. Não lembro que época foi isso, porque ela sempre morou longe de mim. Mas eu já era casada, uns anos atrás aí. Aí eu dei pra ela daí ela botou na boca desavisada, cuspiu e falou: "Nossa, Luísa, isso aqui tá estragado." Eu falei: "Não tá estragado." Ela falou: "Tá sim." Eu falei: "Comi." Outra, né, que tava comigo. Ela: não tá estragada." Ela falou: "Mas tá azeda." Eu falei: "Ah, tá. É que é azedinha mesmo." Você não conhecia dela? Não, que horror. Mas normalmente eu não gosto desses maçã, dessas mais amargas, kiwi, todas essas coisas assim eu não gosto. Mas o docinho azedo eu gosto. Mas normalmente é a única coisa azeda que eu gosto. Olha lá. Não sei se estão ouvindo alguém acordando aí. Olha o jeito. Dia 145, meu pai, quanto tempo despendido nesse trem aqui.
ficou bonita a loja, né? Só tá muito abarrotada, né? Claro, e bagunçada. Mas eu não vou resolver isso aqui agora. Porque é um rolê danado, né? Ficar indo e vindo, ainda mais uma coisa tão abarrotada assim. Ó, tinha umas coisas que não tinha nada a ver aqui. Eu tô tentando ver o que é repetido e o que não é. Tal, pra deixar só meia prateleira pra cada. Meio móvel, né? Uma prateleira pra cada, um slot. Aí a gente consegue comprar mais produtos sem precisar comprar expansão e nem outros móveis, né? Ó, tentar organizar aqui. Colar para um lado, pulseira para o outro. Só se você falar a palavra mágica. Passa o colinho. Como? Passa o colinho. Passa o colinho, passa. Como se fosse um assalto. Passa o colinho. Então tá, né? De início, eu não falava nada da minha vida. Se as crianças estavam por perto, eu nem gravava. Agora, minha filha, agora virou bagunça. Essas pulseiras tem uns diamantes e as pedrinhas deles são meio grosseiras, né? Meio grandão assim demais. Deviam aprimorar isso aqui. O tanto de... Porque é tudo repetido, eu acabei comprando mais sem perceber que não precisava. Tinha que ter feito isso antes de organizar, pra colocar só meio pra cada. É que eu queria colocar o máximo que eu pudesse em loja pra não... Porque eu não tô sem funcionário aqui, né? Mas como não tem muito móvel, eu vou ter que organizar de outra forma. Falta só 90 mil para eu conseguir comprar a próxima licença, né? Então vamos organizar do jeito que dá aqui. Sabe que eu comprei uma loja? Ah, você foi lá e clicou numa loja, né? E eu comprei. Fala pra galera, eu que estraguei o save da mãe. Eu comprei uma loja. E você também estragou o save da mãe, foi você, né? Então tá bom, ainda bem que você sabe. Bonito. Ó, quase 100 mil, que beleza. Você começou o dia com 20. E ainda que a gente tá comprando coisa, não tá assim só passeando, né? Tamo ainda gastando um dinheirinho. E ainda assim eu consegui 100 mil. Eu vou conseguir 100 mil tranquilo. Mesmo depois das 10, eu consigo bater 120, né? Que 20 mil é o que eu iniciei o dia. Se bem que é meio roubadinho, né? Ah, não, porque eu no começo do dia eu pego lá tudo que tem do estacionamento, né? Que é uma bela de uma grana. Só que no final do dia tem até mais, né? Porque cada dia tem um pouquinho mais. Aí, seja como for, fica elas por elas, né? Ó, expandir. Ó, floricultura ali. Eu não tinha comprado nada da floricultura. Que estranho. Eu achei que tivesse comprado uma só. Ó, expandiu o mercado também. Porra. Gastei bem, hein? Ó, o tantão de gente que tem aqui já faz um bom tempo que acabou o dia. E nada do povo ir embora. Tá meio bagunçado também aqui. Tinha que colocar massa pra um lado, carne pro outro. Eu acho que seria isso. Olha lá, mais essa ainda. Ah, preguiça, boa. Vou começar de lá pra cá.
Toda vez é isso, porque daí eles deviam meio que... Ó, no The Sims, né? Ó, minhas referências. No The Sims... Ai, que saco. Você tem um degrauzinho ali, né? Um desnivelamento ali. No The Sims, quando você aumenta um ambiente, você chama cômodo, né? Se aumenta um cômodo, o que está encostado na parede continua encostado na parede e você ganha um espaço no meio. Aqui não. Fica aí a dica aí, desenvolvedor. E também muita loja. Todas as lojas já comprei bem. Ó, outra coisa era podia mexer nem que seja um pouquinho. Mexer o caixa, né, o balcão ali, e também a entrada da loja, que nem ali a entrada de roupa da loja tá não tá centralizada. Me dá um nervoso isso. Daí a loja vai crescendo pros lados e a porta fica totalmente errada e descompassada com o próprio balcão. Aí fica esquisito, tudo torto. Aqui também, eu acho que não chegou a faltar, mas tá quase zerado ali, né? Na verdade, já era pra eu ter parado de falar. Né? Porque eu tô arrumando e ainda é o dia 145. Não passando esse dia aqui, daí a gente já encerra a narração. Mas olha, não vai acabar nunca. Ele tá fazendo 1000 coisas. Vou chegar até o 34, 35, daí eu encerro a gravação. Mas olha, ó, aqui já deu uma bela de uma melhorada, né, na questão do espaço. Mas a minha vontade é botar umas coisas lá no atrás, que dá pra colocar lá atrás. E vende igual, sabia? É como se fosse loja. O armazém ali, o estoque é como se fosse loja também. O povo entra lá dentro para comprar. Então, se tiver algum produto aí a vender e não tem espaço para nada, coloca no armazém que ele vende igual. É engraçado até, eu descobri isso por acaso. Comprei uma estante a mais. Aí tava lá estante sem encaixotar. Aí eu fiz o favor de... sabe o que eu lembrei? Pensando mil coisas ao mesmo tempo. Eu lembrei que eu acho que eu não gravei a abertura da loja Acho que eu tomei esse cuidado, né? Eu gravei a abertura da loja da joalheria. Eu acho que sim. Ó, o ruim da loja pequena é essa. Eu não consigo tirar de uma prateleira para colocar na outra certinho. Demora um pouco. Já dá pra colocar aqui pra dentro. E esse do Natal, né, que não tem nada a ver. É pior que isso, só aquele Papai Noel ridículo. É bonitinho, mas é muito temático. Eles podiam pelo menos tirar o suéter dele, que daí fica um bichinho normal pro Natal. E tirar aquela coisa mequetrefe, horrenda, macabra lá do Papai Noel. Olha esse Papai Noel aí, ó. Tipo uma estrela vermelha. Se fosse
Patrick de barba fajuta de Papai Noel. Vermelho. Esquisitão assim. Ó, esse aqui eu acho que tinha que ir pra trás, hein, filho. Eu acho que eu vou comprar mais desses redondos aí pra colocar uma bola em cada. Não fazer divisão, né? Colocar uma estante inteira pra cada. Arrecadar aqui, né, já que... Nossa, é muita coisa, hein? Tá indo super bem a arcada. Estão querendo legalizar de novo o bingo no Brasil, tudo as coisas no Brasil, o jogo de bichos, sei lá mais o que. Querem legalizar de novo. Sendo que nos anos 90 eu lembro tava maior fuzuê sobre isso e realmente proibiram, né? E aí agora querem liberar de novo, não faz sentido. Porque aqui não é Suíça. E mesmo lá tem uns cara, acho que é Suíça mesmo, que passa em frente a uns hotel de luxo, 5 estrelas, assim, ó, é só Ferrari, só Lamborghini, só maravilhosa a rua. Eu vi pelas internet, que meu pai gosta, na verdade, desse negócio de turismo. Aí fica assistindo as pessoas andando pelas cidades, gosta de ver gente passar nervoso em van, motorhome, essas coisas. Aí olha lá, fechou. Aí eu vi que muita gente vai lá só pra jogar. O problema é que no Brasil eles não sei se iam liberar pra população, porque lá não é liberado pra população. Ó, mesmo eu gastando um pouquinho, eu só gastei 100 e arrecadei 300, né? Então tá aí. Nossa, 7 mil só num dos parking. Então beleza. Até a próxima, pessoal. Tudo bem. Ah, ele veio de motoca, você veio com sua mãe, com a sua tia, depois você vai voltar pra casa dele de moto. Cara, quando eu amo a mãe dele, de moto, depois muda pra dele. Caralho! Ele já tá, ele já aceita, não tem mais o que fazer, depois vai de moto, vai a pé, que se foda. Que top, viado. Você tá graça, tá graça? Todo mundo aqui no carro parado, ele aí, tá? Pode aí.
e que não é bom fazer isso, e que é fundo eleitoral. Né? O ministro da Fazenda disse que está indo embora do ano que vem, o outro que se vire para arranjar dinheiro para não aumentar ainda mais o rumo nas contas públicas, que vão influenciar contra o governo no ano eleitoral. Gente, aqui em Brasília, aquela história que começou, assim como aconteceu no Supremo, graças ao vocal, a gente descobriu tudo. Aqui no governo de Brasília é a mesma coisa. O governo de Brasília se meteu a comprar o máximo, conseguiu aprovar uma coisa, depois de uma patifaria, o governador Ibanez fazendo o logo pesado, uma coisa assim histórica, e assim mesmo, como governador, 10 milhões de reais com aquela piada. Cuidado com essa, porque, uau! Honorários advocatícios, consultoria, etc. Então imagina, que trágico, isso é trágico. Porque significa que o pai não deu ensinamento, educação do governador. Segundo, comprou um apartamento complexo por 9 milhões e 200 e o banco meu avô jamais teria isso. Me daria uma surra. E eu jamais faria isso para ele. Ética. Vá pegar o empréstimo na Caixa Econômica. Porque o PRB não pode. O pai é governador, não pode. Não pode. Será possível que não entra na cabeça de quem é mal formado? Fico danado da vida quando esse valor é desrespeitado. Desculpe. Bom, voltemos. Estão dizendo aqui sempre, está morrendo de medo, que lá no Supremo, nessa sexta-feira, dê empate, porque o Copa não vai votar. Eu comentei com vocês aqui, confirmou, ele não vai votar, vai se abster. Então, só de voto. Certamente o relator vai votar com ele mesmo. É um voto. Supõe-se que Fux também. Supõe-se que Gilmar agora vira, depois de condenar um monte de gente, um monte de manifestante do 8 de janeiro, ele vira garantista de novo. Supõe-se, só supõe-se. Se ele ficar preso, uma atitude falsa, mas
irmã é pastora da Igreja Evangélica Lagoinha, assim como o marido dela, Fabiano Zetel, o dos braços assustadoramente tatuados, também está preso como operador de energia. E a partir de então descobriu que podia ser master de Renais. Com a cumplicidade do cunhado pastor, passou a tanger o rebanho pago a Todos das empresas que exploraram nações de prateleira. O pobre menino se tornou dono de consciências e de bilhões. Fez festas